Olá, boa noite. Hoje estamos retomando as nossas lives. Gostaria de agradecer principalmente a convidada de hoje, que vai falar sobre medicina ayurvédica, que é um assunto que interessa a todo tal, energética, enfim, saúde total. E eu tenho muita curiosidade, imagino que muita gente tenha também. Tenho muitas dúvidas, muitas perguntas, e a gente convidou uma especialista, nada mais, nada menos do que a doutora Alessandra Marchesi, que trabalha com a medicina, com essa medicina que é considerada a mãe das medicinas, né? Uma ciência milenar que ela já está entre nós há mais de 5.000 anos, veio da Índia. E aí hoje a gente convidou essa especialista que vai conversar com a gente a respeito dos benefícios, para quem serve, quem pode ser beneficiado com essa terapia, enfim. Então a gente está convidando a doutora Alessandra Marchesi. Fiquem conosco, ela faz atendimento online. A gente depois vai passar todas as informações para quem quiser entrar em contato com ela. E é, aproveitem, tirem dúvidas, a gente está aqui para isso. O Movimento Jaque Sou Prata, mais uma vez, está trazendo uma live com informações sobre saúde, saúde integral, que é o que a gente quer, que é o que a gente busca para todas as pessoas que sentem mais. Doutora Alessandra está chegando, chegou? Olá, boa noite, seja Cheguei, boa bem-vinda. noite, obrigada. Seja bem-vinda, é um prazer receber você. E está todo mundo aqui super curioso, que a gente quer saber bastante a respeito da medicina ayurveda ou ayurvédica. Como é que a gente fala Os isso? dois termos estão corretos, na verdade, né? Depende Uhum. a maneira qual tu vai colocar. Se tu vai falar assim, o que é Ayurveda, tu vai falar Ayurveda. Agora, se eu vou falar da medicina ayurvédica, daí eu uso o termo védica, porque Ah, medicina ok. ayurveda fica meio estranho, né? É mais por uma concordância nominal mesmo, porque os Entendi. dois termos estão corretos. E, afinal, o que que é essa ciência milenar? O que que essa ciência traz para a gente? De uma maneira, eu acho que bem simples, né? Vamos começar facilitando um pouquinho, já que os termos são um pouco diferentes do nosso dia a dia, é a ciência da vida, né? Então, assim, é aquilo, a maneira a qual nós vivemos o nosso dia a dia, como o nosso organismo funciona frente ao meio ambiente que a gente está. É basicamente essa interação do corpo com o ambiente. E ela, bom, eu de cara eu já entendo que então ela beneficia a todos, independente de idade, de gênero, enfim. Ela é indicada para quem? Quem é que se beneficia? Imagino para todo mundo, né, Alessandra? Sem dúvida. Na verdade, a gente pode dizer que o Ayurveda, ela é uma ciência, por mais que o nome seja complexo e diferente, mas ela é uma ciência muito simples. Ela traz na simplicidade, na conexão com coisas simples, com a natureza, o teu bem-estar. Então, na verdade, o Ayurveda vem nos trazer a coisas dos nossos antepassados, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que o mundo ele evoluiu de uma forma muito rápida, onde tudo o industrializado, tudo de fácil acesso e longe da natureza muitas vezes, é o que é o normal. E o Ayurveda ele resgata isso, ele te traz de volta para a terra, para o pé no chão, para o teu movimento em relação ao ambiente natural, né? Então, essa ciência não é à toa que é uma ciência milenar, né? Onde não existia indústrias, não existia nada.
Então, baseado em chás e ervas, o alimento cozido naturalmente, né? Ainda no fogão, podemos dizer até fogão a lenha seria o ideal, porque o cozimento do alimento de uma forma lenta é a proposta do Ayurveda. Só que com a nossa vida corrida, todas essas coisas que a gente tinha esse conhecimento, mesmo sem o nome Ayurveda, né, denominando, mas acredito que todos nós já vivenciamos com avós, com pais, aquela coisa do chazinho, daquela comida, daí às vezes a gente fala assim, ai, saudade da comida de casa, da comida da mãe, enfim, é esse natural, é esse sem processar, e hoje até tá meio na moda, né? Porque tem uns nutri que falam como é que é desembale menos, né? Aquela coisa desempacote menos, que não é usar Mais o alimento casca, processado. menos caixas. Isso, Mais casca, menos caixa. É. então, é exatamente isso. É esse natural, vamos dizer assim, aquela coisa simples, né? De tu preparar aquele arroz, aquele feijão, aquela carne. E daí aí vem, agora que eu falei em carne, né? Uma dúvida que às vezes as pessoas me questionam, porque tem muita gente que fica na dúvida assim, quer fazer a consulta, mas ela diz, tem que ser vegana? Não, não precisa ser vegana para te seguir uma linha recomendada do Ayurveda. E sim, ela vai ser adaptada à tua alimentação ao teu dosha. É óbvio que tem alguns doshas que tu não tem uma recomendação de carne vermelha, por exemplo. Mas tu pode consumir peixe, tu pode consumir frango. Então, assim, não tem isso do vegano, não tem. É a comida padrão do arroz, do feijão, da batata, do aipim, da salada, às vezes salada crua, às vezes salada cozida. Depende do dosha, né, da pessoa. Uma pergunta. Eu deduzo que essa ciência ela não prioriza somente, ela não trata somente da alimentação. Eu imagino que tenha uma abordagem mais integral, integralizada, né? Além da questão da nutrição, da alimentação. Quais são os outros aspectos que a ciência ela interage para, enfim, para promover a Exatamente, Jaque. saúde. Eu acabei rumando para alimentação para falar isso do básico e do simples, mas não. Como a gente está falando em vida, né? A nossa vida não é só baseada no alimento, né? E o Ayurveda ele traz como uma primícia o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Então, assim, o próprio corpo ele não é só nutrido do alimento que a gente associa dessa comida padrão, mas ele é nutrido de pensamentos. A tua Também. mente nutre o teu corpo e te levam não a um equilíbrio ou um desequilíbrio. E o teu espírito. Então, assim, é esse contexto, é esse tripé que nos deixa, vamos dizer assim, em equilíbrio e nos mantém saudáveis. Que essa é a proposta do Ayurveda, é tu se manter em equilíbrio para que tu seja um indivíduo saudável e que tu envelheça da melhor forma possível. Se torne longevo 100%, vamos dizer assim. Né? Então, assim, ó, só que para isso tu precisa de vários ajustes, não é só na alimentação forno e fogão, Claro. né? Tu tem a atividade física, tu tem teus hábitos diários, tu tem uma rotina. O Ayurveda ele prima muito pela rotina. O que que é essa rotina? Né? É desde o teu adormecer que a gente deveria, e aí vem junto para a natureza, né? O ideal é seria a gente dormir quando o sol se põe e acordar um pouco antes do sol nascer. E daí o que eu normalmente falo? Vamos tentar fazer o mais próximo possível. O Agora, moderno nem sempre permite isso, né? agora o que acontece, né? O mais que a gente consegue próximo ao escurecer ou logo depois, né?
Então, assim, como é que a gente vai fazer isso de uma maneira no nosso mundo que a gente vive, né? Então, assim, ó, vamos falar um pouquinho de dosha, um conceito bem É, simplesinho para eu conseguir linkar com isso do exatamente. horário, O tá? que é dosha? O que é Porque, dosha? porque o que, que acontece? Ao longo do dia, esses doshas têm seus horários específicos e eles vão nos auxiliar no nosso adormecer ou despertar, tá? Então, assim, o dosha, por exemplo, eu digo que ele seria o nosso biotipo, né? Se Tá. tu for buscar o conceito, ele fala em bioenergias, as quais a gente nasce, cada um de nós, com a sua composição. Mas, Claro. basicamente, esses doshas são três, que seria o vata, o pita e o kapha, né? Então, assim, ó, o dosha vata, ele é formado pelo elemento ar e éter. Então, ele é um dosha que ele vai dar para o indivíduo que tem a predominância desse dosha um ar mais leve. Então, sabe aquele indivíduo mais esguio, sabe? Mais magrinho. Esse, fisicamente, é um indivíduo mais vata. O indivíduo mais pita, que é formado pelo dosha fogo e água, é aquele indivíduo, vamos dizer assim, que tem o corpo ideal, se a gente pegar por aí, aquela composição. É aquele que, se ele quer ganhar um pouquinho de peso, ele consegue. Se ele quer perder um pouquinho, ele também consegue. Ele consegue se ajustar melhor. E Seria é na um. nossa prática da educação física o mesomorfo. Exatamente, exatamente, tá? Tá. E o indivíduo composto que tem uma predominância do dosha kapha, ele é um indivíduo que ele tem tendência a ser um indivíduo mais pesado, porque ele é formado pelos elementos terra e água, e se a gente pensar em terra e água e tu botar numa balança, isso pesa. Então, ele é um indivíduo mais denso, e esse indivíduo, ele é mais lento naturalmente se a gente comparar com o Vata e com o Pitta. São indivíduos que têm uma fala mais mansa, né? Os cabelos normalmente são mais cacheados, os olhos maiores. Ele tem uma composição, desde a composição da língua é um pouco diferente, mas esses três doshas, que são os que têm, eles têm características emocionais diferentes também. Por Então, conta do biotipo. por conta são aspectos físicos, emocionais e fisiológicos. Por que eu digo fisiológico? Porque desde o funcionamento gastrointestinal de cada um deles é um pouco diferente. Por exemplo, o Perfeito. indivíduo vata é aquele indivíduo que tem tendência a ser mais constipado, que tem uma dificuldade maior de digestão, porque ele tem um Agni, que é o fogo digestivo responsável pela nossa digestão, menor. O Pita já tem uma digestão maravilhosa, e é um indivíduo, é aquele indivíduo que, por exemplo, competitivo, sabe? Mas emocionalmente é aquele indivíduo que tem aqueles rompantes de raiva e daqui a pouco volta ao seu padrão, vamos dizer assim. O Kapha, ele já é mais melancólico, a sua capacidade digestiva não é tão boa quanto a do Pita, ele não é constipado, mas ele não tem uma digestão, ele demora mais para digerir, ele não digere tão rápido. E é um indivíduo que tem mais tendência à depressão. E eu acho que eu não tinha falado da emoção do Vata, que é um indivíduo que tem mais tendência a ser ansioso. Então, Nossa, e aí a ciência ela atua em cima dessas características que são predominantes e, exatamente.
E aí, quando o termo que é usado de equilibrar o que não está equilibrado, como que ela atua na prática? Quando a gente Exa vai até você para fazer uma consulta, você identifica o dosha, é o dosha? exatamente. Esse é o nosso Identifica, ponto de partida. tá, e junto com queixa, uma anamnese, é que é feito, vamos dizer assim, um raio-x, um panorama da situação atual da pessoa. O que está equilibrado, o que precisa equilibrar, seria isso? Exatamente, Jaque, perfeito, assim. Esse teu panorama, assim, é exatamente isso. A gente começa, a primeira coisa, depois até se alguém tiver interesse, tem no meu Linktree da bio, eu tenho um questionário, que é a primeira coisa que eu uso com os meus pacientes, eu peço para eles responderem aquele questionário. Então, quem quiser ficar bem livre, ele é de marcar, tu responde no celular, é bem fácil, porque às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Então, Sabe? ali tu vai marcando e daí tu vai fazer um somatório, tu vai ter uma ideia do teu dosha predominante, porque normalmente a gente é composto por pelo menos dois doshas. Tem um que vai predominar, É um isso, fica em segundo isso que plano e outro eu lá ia em perguntar. terceiro, Isso que eu ia né? perguntar. Quando a gente nasce com essa constituição, que é a nossa prakriti, até que vocês citaram ao longo da semana nos stories de vocês. À medida que a gente vai sendo exposto ao ambiente que a gente está vivendo, diversas situações do nosso dia a dia, aí vem o desequilíbrio que é chamado Vikriti, né? Então, daí tu vai ter, normalmente, o teu dosha predominante, é aquele que tu tem um percentual maior, é aquele que tu vai sair do equilíbrio mais fácil, né? E é o primeiro que tu vai ter que Olha, ajustar. E esse ajuste, ele vai se dar. A gente tem mais ou menos uma teoria no Ayurveda que é assim, ó. O oposto diminui aquilo que está aumentado. Então, por exemplo, um exemplo bem simples e acho que vai ficar fácil de entender. Vamos pegar um indivíduo vata, que ele é um indivíduo mais avoado, entre aspas, vamos dizer assim, né? Então, por a sua composição ser mais leve, ele tende a sair do equilíbrio mais facilmente. É um indivíduo que ele deve fazer ingestão de alimentos mais pesados, que tragam ele mais para a terra. Por exemplo, tubérculos, né? Alimentos que brotam debaixo da terra, aquilo de botar o pé no chão, o pé na grama, aquilo que traga ele para o chão, literalmente, não mais para o ar, como ele já é. que Então, ancore, hã? que deu uma ancorada. Exatamente, Nas exatamente, emoções e na questão bioquímica, enfim, integrando isso. exatamente. E outra coisa, por exemplo, vamos continuar nele, no Vata, por exemplo, a atividade física, né? É um indivíduo que o recomendado para ele são atividades que deem uma acalmada na mente, né? Então, por exemplo, meditação que a gente até fala, meditar é um horror, não sei o quê. É uma coisa que esse indivíduo deveria começar a tentar a fazer. Qualquer um minuto, dois, que ele tente acalmar seus pensamentos e respirar, isso vai fazer muito bem para ele. Porque ele já é um indivíduo muito movimento. Né? A própria musculação, que é um trabalho de peso, que puxa para o chão, é uma atividade física mais recomendada. Agora, tipo, corrida, essas coisas, para esse dosha predominante, não seria muito bom, principalmente se ele tiver em desequilíbrio. Diferente para o CAFA, né? Que é aquele indivíduo mais devagar. Então, uma caminhada, uma corrida para o CAFA é sensacional. O problema é tu tirar o CAFA do sofá, entendeu? Esse é o X da questão. Então, se tu convencer ele já sair para caminhar, vai ser ótimo. É. E daí, trazendo um pouquinho aquilo que a gente estava falando dos horários, né?
do adormecer quando o sol se põe e acordar antes do sol nascer, ao longo do dia, a gente tem o horário dos doshas também, né? Então, assim, o que, que a gente tenta recomendar dentro do que é uma coisa viável? Que a pessoa tente ir dormir antes das 10 da noite. Por quê? Das 6 às 10 da noite, assim como das 6 às 10 da manhã, é o horário CAFA. Então, é um horário mais devagar, mais lento. Então, se tu consegue dormir até as 10, a tendência é que tu entre no sono de uma forma mais fácil do que tu ir dormir, por exemplo, depois das 10 da noite, que entra o horário pita, que é aquele momento onde tu vai fazer todo o metabolismo do teu organismo, mas é um dosha também agitado. Então, assim, e isso é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, mas quando a gente fala e elas começam a prestar atenção, eu estava com um pouco de sono, mas era 9 e pouco da noite, ainda estava meio cedo. Daí eu esperei, só que daí depois deu 10 e meia, 11 horas, meu sono total foi embora. A mesma coisa é o acordar de manhã. O ideal seria que tu acordasse um pouquinho antes das 6. Por quê? Das 2 às 6 da manhã, assim como das 2 às 6 da tarde, porque esses horários dos doshas, eles se repetem, né? Então, assim, aquilo que acontece das 2 às 6 da madrugada, acontece das 14 às 18. É o dosha vata, este do movimento. Então, aquelas pessoas, principalmente quem tem predominância do dosha kapha, que já é um dosha mais lento, se ele conseguir acordar um pouco das 6 da manhã, é um super sacrifício. Mas ele já vai acordar mais disposto, porque senão ele acorda entre 6 e 10 da manhã, é o horário kapha. Daí a preguiça somado à preguiça. E aí Então, nada. assim, daí nada acontece, entendeu? Não, e junto com uma alimentação que também não necessariamente é a ideal, enfim, então fica uma sobreposição de informações que só tendem a levar a desequilíbrio. Exatamente. Daí depois, das 10 às 14 horas, vem o horário do pita, que tem um fogo digestivo super alto, por isso que se recomenda que a principal refeição seja aquele horário onde o sol está bem alto, ou seja, o horário do meio-dia, e tu tá dentro do horário pita, ali o teu fogo digestivo, a tua capacidade de digestão é a que deve estar melhor, apesar de alguns indivíduos, dependendo do seu dosha predominante, não ter essa capacidade digestiva tão boa. Mas esse horário de tu se alimentar, a tua principal refeição ser quando o sol está mais forte, e depois, à medida que vai indo para o fim da tarde, que tu diminua essa tua refeição, que seja alimentos mais fáceis de digestão. Por exemplo, dependendo, se for o dosha predominante for o pita, a gente não se preocupa muito com isso. Mas quando é o vata e o kapha, principalmente, o ideal é que se tu for comer alimentos crus, salada crua, tu coma no horário do meio-dia e não fim da tarde para a noite. E sim, daí tu vai comer legumes cozidos, que vão ser de mais fácil digestão. Então, esses ajustes e essa rotina, né, do dia a dia, ele tem essa variação e por isso que às vezes a gente acaba falando tanto em dosha. É, porque Não, é é interessante, o ponto de partida. porque você já me sinalizou a questão da alimentação adequada, do momento de sono e vigília, que está completamente relacionado, e a abordagem física. É fantástico isso. E agora uma coisa eu vou te perguntar: é fácil a gente alinhar todos esses astros? É fácil no sentido do dia a dia? Qual é o direcionamento que você dá? Assim.
Pelo que você está falando, eu acho que eu sou pita, né? Ou não? Na verdade, assim, eu acho que tu tem um pouco do pita. Isso eu acho. Agora, o teu segundo doxa, que eu não sei se seria o Então, Kapha, talvez, não sei. não, eu estou assim, eu estou tentando, né, me enquadrar em alguma categoria dessa aí. E aí você me fala que você falou da alimentação, do sono, e aí a gente tem como também ter uma atenção no sentido de prevenção de algumas doenças crônicas que são características desses doxas? Sim, por exemplo, eu vou te. Porque além disso, tem mais outra situação. Além dessa constituição a qual a gente nasce, né, e ao longo da vida vai tendo algum desequilíbrio do dosha predominante, uh, e além de ter os horários do dia, que tem os horários do dosha, a gente tem as fases da vida, as quais a gente tem essa diferenciação. Por exemplo, um bebê, e daí vai ser muito fácil de entender. Quando ele nasce, né? Ele é fofinho, né? Molinho, enfim. A gente, ao nascer e criança, é uma fase cafa da vida. Então, tu tá naquela fase mais lenta, tu dorme mais, tu come mais. À medida, né, que tu vai crescendo, jovem, né, tu vai entrando na fase pita, que é aquela energia de viver, né, onde tudo funciona, tudo dá certo. E à medida que tu passa dos 50 e vai indo adiante, né? Na teoria seria a partir dos 60, mas a gente já começa a ver algumas mudanças em torno dos 50, é a fase vata da nossa vida. Então, mesmo tu tendo um constituinte que não seja, em algum momento da tua vida, tu vai chegar na fase vata. E essa associação que tu tinha falado de algumas doenças, e daí na prevenção, por exemplo, o Vata, e por isso que talvez a gente só ouça isso em indivíduos mais velhos, ele tem uma predisposição a problemas articulares. Faz Então, todo ah, sentido. eu nunca tive problemas articulares. Daí eu chego lá nos meus 50 e poucos, 60, eu começo a sentir isto. Porque é uma manifestação do vata a qual tu está entrando nessa fase. E aí vem atividade física, vem condimentos, por exemplo, a cúrcuma, ela é sensacional como anti-inflamatório, ela tem uma ação, só que daí aí tu tem que ter um pouquinho de cautela, porque dependendo da fase da vida e se esse indivíduo tiver uma predominância pita, a cúrcuma, como ela também aumenta o fogo digestivo, ela pode desequilibrar o pita. Então, esse cuidado e essa cautela a gente tem que ter. Então, são vários parâmetros que tu tem que acabar avaliando Claro. para te conseguir fazer esse ajuste. Né? Tu tem que pegar. Primeiro, tu começa a constituição da pessoa. Depois, tu vai ver a fase da vida que essa pessoa está e a sua rotina. E é em cima disso que a gente faz os ajustes. Então, Os assim, ajustes que você diz de alimentação, de atividade física, de hora de sono e vigília, e que mais? exatamente. Por exemplo, tem mais coisas que são é classificado dentro das terapias corporais, a gente podia dizer, mas é muito fácil de a gente executar à medida que tu vai usar um óleo e tu mesmo vai fazer uma massagem que seria o chamado Alto Abhyanga com esse óleo. Só que aí vem um outro porém. Que óleo, né? Outra premissa do Ayurveda é que a gente não deveria usar na nossa pele nada que a gente não ingerisse. Então, o óleo carro-chefe do Ayurveda é o óleo de gergelim, que ele tem uma potência quente, vamos dizer assim. Para o Vata,
E para a fase vata da vida, ele é super benéfico, porque ele tem tendência a aquecer. Então, a própria massagem nas articulações, com esse óleo morno, porque a outra coisa, a gente não deve usar nada frio e nem ingerir de uma maneira geral aquilo que não estaria na mesma temperatura corporal interna nossa. Então, assim, é por isso o acordar de manhã e tomar água morna e não água fria. Então, esses, vamos dizer que são detalhes e pequenos ajustes que vão fazendo essa diferença. O gengibre, Fantástico, fantástico. que é uma outra, que é uma raiz, onde ela tem a função anti-inflamatória, ela ajuda na prevenção de problemas respiratórios, os quais o CAFA tem uma tendência maior, porque como ele é formado por água, a tendência a acumular água na parte respiratória para o CAFA é maior. Então, até mesmo assim, por exemplo, se começa a chover, tá aquele tempo mais úmido, a tendência para quem tem um cafinho ali na vida é que essa parte respiratória comece a incomodar. Então, o gengibre para o CAFA e para o VATA, ele é muito bom, porque ele vai auxiliar para o CAFA nessa parte anti-inflamatória, para o VATA, ele tem uma capacidade também de aumentar a digestão, que é um problema do VATA, ele não ter essa facilidade da digestão, então o Vata tem que ter uma cautela no tipo de alimentos a ingerir. Então, esses ajustes, em função da época do ano, também a gente tem que fazer. Se o tempo está mais úmido, mais seco, se está mais quente, mais frio, por exemplo, o Vata já sofre mais no frio, o Pita sofre mais no calor, porque o Pita já é calor, já é fogo por natureza. Né? O Vata ele é aquele indivíduo que tem a tendência a ter as extremidades mais frias, né? Aquela coisa do pé frio, da mão fria. Então, assim, antes de dormir, fazer uma massagem com óleo de gergelim nos pés, isso é super benéfico, não só com a função de aquecer os pés, mas também de relaxar e dar uma acalmada na mente. Ah, mas eu tô mexendo no pé. Sim, tu tá mexendo no pé, mas isso vai ter reflexo também na tua mente. Não, muito interessante. Agora, como você falou que você tem um questionário, né, que a gente pode responder para pelo menos ter uma ideia do que seria o nosso dosha predominante, Exatamente. né? E aí, para as pessoas que querem fazer uma consulta, enfim, eu estou super curiosa e acho que realmente é uma abordagem séria, obviamente, e lógico que a gente tem que se informar, né? Mas eu acho que é uma abordagem integrativa de fato. E como é que a gente pode fazer? A gente entra em contato com você, a gente responde esse questionário, e aí você faz atendimento online, é isso? Exatamente. As minhas consultas são online. Lá no meu link da bio, se tu entrar lá, ele vai ter duas opções. Uma, tu vai clicar, que vai dar diretamente no meu WhatsApp, tu pode tirar todas as dúvidas que tu tiver em relação à consulta. Outra, eu já deixo esse questionário disponível, mas à medida que a pessoa quiser agendar a consulta, eu até mando para ela por WhatsApp, se ela achar mais fácil, Claro. enfim. Mas para aqueles que têm curiosidades, eu resolvi deixar disponível esse questionário que está lá no Linktree da bio. É só clicar em cima, vai aparecer lá, perfil Tridosha. Tu clica em cima, vai abrir o questionário para te responder no teu telefone mesmo e tu ter uma ideia de qual é teu dosha predominante. Certo. E assim, a grosso modo, quando a gente começa, né, a fazer o uso dessa ciência, eu imagino aqui, você me corrija se eu estiver errado. É uma mudança de hábito para a vida inteira. Exatamente. Não tem esse E assim, negócio. Estou fazendo um tratamento ayurvédico. Terminei o tratamento ayurvédico, porque eu imagino que a
a cada tempo que passa, que você vai se equilibrando, a sua qualidade de vida vai ficando cada vez melhor. Eu estou falando besteira? Claro que não. Com certeza que não. Na verdade, o que eu sempre falo, a minha ideia com o paciente é que ele não fique dependente de mim a vida inteira. Que ele se entenda e ele mesmo, à medida que ele começa a entender como é que funciona essa lógica de tu ajustar em função do teu dosha predominante, porque o auto-observar-se, que às vezes a gente não faz, é uma das chaves, é a gente se observar e ver como é que a gente responde a determinadas coisas. Então, essa orientação, esses ajustes que ao longo do tempo ele vai aprendendo a fazer, desde o chá, vamos dizer assim, por exemplo, a gente, as pessoas tomam muito chá de camomila como calmante, né? O Vata é um indivíduo que não deveria tomar camomila, deveria preferir erva doce, porque a camomila é mais leve. Ela tem aquela florzinha leve que voa. Então, assim, é um chá calmante que não é tão bom para ele. Então, algumas coisas, assim como alimentos que a gente chama que são raçainas rejuvenescedores, como tâmaras, oleaginosas, isso são alimentos que, principalmente depois dos 50, 55, 60, deveria entrar na vida das pessoas. Até se alguém tiver curiosidade, eu já digo assim, que na verdade a dieta para quem tem mais 50, mais 60 é uma dieta mais vata. Eu tenho no meu Instagram, ali nos destaques, tem uma parte que é só receitas. E ali eu tenho o selinho do dosha correspondente. Então, as receitas Ah, que tem do dosha legal. vata são receitas bem recomendadas para quem está, vamos dizer, nessa fase dos 60 mais, dos 50 e poucos mais. Olha Por que exemplo, tem o Golden Milk, né, que é um alimento super nutritivo, o qual é super recomendado para essa faixa etária. Ele é feito com leite, mas ele vai cúrcuma, cardamomo, que é outro tempero super recomendado como rejuvenescedor e para o dosha vata. Né? As próprias tâmaras, tu pode deixá-la de molho na noite anterior, no outro dia tu tomar de manhã e depois ingerir as tâmaras. Então, assim, tem um brigadeiro ayurvédico ali que vai tâmara também, e é bem fácil de fazer, não tem que cozinhar. E então, assim, são alimentos que devem ser introduzidos nessa faixa etária, porque é uma faixa a qual aquela vitalidade, né, aquela energia vai sim. diminuindo automaticamente. Então, nesse momento que tu tem que entrar com esses alimentos rejuvenescedores, a própria hidratação com óleo, a pele da gente vai ficando mais seca naturalmente, né? A Sim. nossa tireoide ela começa a diminuir um pouquinho, muitas vezes começa o hipotireoidismo, e uma das características do hipotireoidismo é a pele mais seca. Então, o óleo como hidratante, e quando eu digo óleo, é o óleo prensado a frio, o óleo mesmo óleo que tu pode usar no preparo do teu alimento, é o óleo que tu vai usar no teu rosto, na tua pele. Então, assim, são coisas, por isso que eu digo que é muito simples, mas é que não estão incorporadas na nossa vida atual, naturalmente, né? E uma pergunta que não quer calar. A gente se tratar com a medicina ayurvédica é caro ou barato? Eu acho que é muito barato, Eu estou porque achando também. é muito barato, porque na verdade, assim, ó, eu acho que tu postou esses dias que tu estava indo à tua farmácia, que era academia. É exatamente, se tu for ver o custo e o que a gente vê, né, as pessoas andando com aquela necessaire de medicamentos depois de uma faixa etária, e que medicamentos tu vai usar, tu tendo uma vivência, eu já digo vivência, né, um estilo de vida do Ayurveda. Eu vou dar um exemplo
bem simples, tá? O Ayurveda entrou na minha vida não faz muito tempo. Eu já, na verdade, eu já era uma coisa meio intrínseca a mim que eu achava que quase tudo pode ser prevenido e não precisaria ser curado depois. São desequilíbrios nossos que nos levam às doenças, mas até então não tinha me deparado com essa palavra Ayurveda. Isso faz uns 3 anos que chegou para mim. A primeira vez que eu ouvi, apesar de ser uma ciência milenar. E rosácea, que talvez algumas pessoas conheçam ou não, que a gente vai ficando com a pele vermelha, né? Aquela coisa incômoda, principalmente em ambientes mais quentes. É uma coisa que me incomodou minha vida inteira. Fui a vários dermatologistas e daqui e dali, sempre com algumas medicações, mas eu só consegui controlar a minha rosácea e hoje eu sei certinho como é que eu faço e a época do ano que eu vou usar quando eu encontrei o Ayurveda. Então, assim, ó, desde tipo o tipo de alimento, o óleo, por exemplo, quando chega o inverno, e se eu vou me expor a ambientes mais quentes, ar-condicionado quente, coisa assim, eu já sei que eu não posso usar o óleo de gergelim no meu rosto. Eu tenho que usar o óleo de coco, porque ele tem uma potência fria e ele resfria realmente, é como tu tirar com a mão. Então, o hidratante que eu uso no meu rosto no inverno é o coco e não é o gergelim. Mas no meu Oh, pé, eu não posso passar o coco, porque senão eu vou gelar ele mais ainda, entendeu? Então, fantástico, fantástico, e se fantástico. a gente pensar assim, tu comprar um óleo de coco, eu tô falando óleo de coco, aquele que tu compra que no frio ele fica mais durinho, que vem no É, vidro assim no em supermercado, vez né? O de ideal lubrificar, é. é esse óleo de coco que eu tô falando, não é nada diferente disso. Então, claro que eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, às vezes, com algumas a procedência, né? Sim. Enfim, para garantir que realmente tu está comprando aquilo ali. Mas assim, eu vou te dizer que o Ayurveda é muito barato. Muito bom, muito bom. Eu estou encantada e estou super curiosa. A gente tem uma pergunta aqui, deixa eu tentar aqui. É, a medicina ayurvédica pode ser considerada uma terapia integrativa, já que esse nome integrativo está em alta? Exatamente. Ela tá, inclusive, ela consta, né, na legislação dentro das práticas integrativas, ela é reconhecida como tal. E o que a gente vê? Adorei essa pergunta e quem colocou isso. A gente ouve hoje muito falar nos médicos integrativos, né, na consulta integrativa. Eu ouço e sigo alguns médicos integrativos no Instagram e gosto muito dele. E eles usam e recomendam, às vezes, quando eles dão alguma dica de coisas do Ayurveda, mas eles não usam o termo Ayurveda. Eu não sei se isso do Ayurveda, por ser da Índia, às vezes o pessoal pode, sabe, parece aquela coisa que talvez não tenha tanto aquele peso como médico integrativo. Eu não sei bem, mas eu já vi médico integrativo famoso recomendando o Anutaila, que é um óleo medicado que tu usa para sinusite, que é um dos carros-chefe do Ayurveda. E ele simplesmente não falou em nenhum momento o nome Ayurveda. Agora, e talvez um pouco cultural isso daí, porque na Europa o Ayurveda é super reconhecido. Existem linhas de fitoterápicos Ayurveda especificamente, né? Hoje já está tendo, por exemplo, a cúrcuma aqui em cápsula e tal, mas eles têm toda a linha ayurvédica. E a consulta com o terapeuta Ayurveda lá fora é muito mais onerosa do que aqui. Nossa, eu estou simplesmente curiosíssima. Eu já vou começar a buscar aí essas informações. E se Começa você está pelo questionário. Vou correndo. Se você também gostou da live, a gente vai deixar a live salva para você compartilhar, para você acessar.
a página da Alessandra. E, Alessandra, muitíssimo obrigada. Foi uma live super esclarecedora, para mim, principalmente. Eu acredito que para muita gente, que a gente teve um monte de gente aí dando tchau para a gente. Estava todo mundo. Quando não tem muita pergunta, porque as pessoas estão prestando atenção, estão capturando aí as informações. Então, muito obrigada. Eu vou te deixar agora para você fazer suas considerações finais. E, de antemão, agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente. Espero que vocês tenham gostado e que tenham sido tocados como eu fui, no sentido de procurar saber mais, conversar com a doutora Alessandra, enfim, pesquisar a respeito, porque eu imagino que realmente seja uma abordagem integral e fundamental para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, que é o que a gente está buscando sempre. Então, a palavra é sua. Muito obrigada e vamos atrás de você em breve, viu? Fique à Eu, eu, vontade. eu queria agradecer o convite de vocês. Eu acho que essa conversa, né, esse papo prateado, como vocês nominaram, foi super válido. Assim, agradeço a oportunidade, porque eu acho que quanto mais a gente conseguir aproximar o Ayurveda das pessoas, algumas coisas que é meio, vamos dizer assim, afasta pelo nome, à medida que a gente começa a conversar, as pessoas começam a Exatamente. entender e verem que é uma coisa uh, simples, não é difícil, é tudo muito lógico, sabe? São ajustes Sim, que tu consegue fazer no teu dia a dia de uma forma muito fácil. Então, assim, agradeço, adorei participar da live contigo, foi um prazer. prazer foi Estou nosso. disponível para quem tiver dúvida, se alguém chegar perguntas depois para vocês, vocês podem me encaminhar que eu Claro, respondo. claro, com certeza. Quem gostou, me segue lá no Instagram, é super fácil, @Alessandra Ayurveda, não tem nada de difícil. E na medida do possível, eu estou sempre compartilhando com vocês informações. Chega no direct, perguntas, eu respondo também. Tem algumas coisas que me limitam, eu não, porque a gente não pode generalizar, cada indivíduo é único. Então, Sim. algumas coisas é limitante realmente para responder. Mas o que for possível, estou super disponível e aberta para quem quiser tirar dúvidas. Estamos aí. Muitíssimo obrigada. Então, gente, só estamos nos despedindo. Daqui a 15 dias a gente vai ter uma outra live, uma conversa fantástica, tão bacana quanto essa que a gente teve hoje com a doutora Alessandra, com tanto conhecimento e tanta informação bacana para a gente. Então, uma ótima noite para vocês e até a próxima. Tchau, Alessandra. Obrigada, Obrigadão por tchau. Boa isso. noite a Tchau, tchau. todos. Boa noite.